Estamos ao vivo. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao podcast Tudo em Mente, aqui dentro do TDAH Descomplicado. E hoje nós vamos falar com a nossa convidada especial, a Adriana Bueno. Peraí. Isso, deu problema aqui no retorno. A nossa convidada de hoje, a Adriana Bueno, que é nutricionista, ela é especialista em metabolismo e nutrição, né? Modulação intestinal, a gente vai falar muito disso hoje também, saúde emocional, TDAH e nutrição funcional. Então, boa noite, Adriana. É isso aí, né? Acertei, né? Isso. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Adriana. Vocês. Ótimo estar aqui com você mais uma vez. Obrigada. Bacana. Gente, a Adriana, você é nutricionista há quantos anos, Adriana? Nossa, eu estou formada minha formação é desde 2012, já faz alguns anos. Já vamos fazer o quê? 10 anos agora. 10 anos, né? E você sempre se interessou por essa questão da nutrição, porque a gente fala muito sobre a questão da saúde mental, e é um ponto que tem ficado muito em voga ultimamente, né? Principalmente essa questão de você ter alguns transtornos associados, ou mesmo você cuidar do seu dia a dia, não precisa nem ter nenhum transtorno, não. Mas me conta um pouquinho como é que foi essa questão aí da trajetória, como é que você teve interesse em começar com a nutrição e por que você se interessou em partir para essa nutrição que também envolve a questão da saúde mental. Então, quando eu tive interesse em fazer a nutrição, gente, por ser TDAH, né, então acho que todos nós aqui sempre buscamos alguma coisa que a gente acha que não vai precisar de muito esforço, demanda. Eu acreditava que ser nutricionista era trabalhar com gastronomia, só naquela parte ali de cozinha. Eu não imaginava que a nutrição seria essa parte de atuação clínica que eu tenho hoje, de transtornos do metabolismo, enfim. Eu achava que era isso. Então, quando eu tinha prestado a faculdade de nutrição pela primeira vez, eu trabalhava num shopping de atacado e eu não consegui manter a faculdade, porque era muito puxado na época. Era fisiologia, era bioquímica, era anatomia, era biologia, era parasitologia, era muita coisa do corpo humano que eu não tinha a mínima noção. Eu falei, meu Deus, e eu não consegui completar a faculdade. Porém, aquilo ficou na minha cabeça, né, que eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque é engraçado, assim, para nós como TDAH, porque, assim, eu tinha muitas dificuldades na escola, eu não conseguia muito acompanhar, eu passava raspando, mas, assim, eu não sentava para me concentrar, eu tinha dificuldade em ler um livro, dificuldade de estudar uma matéria, sempre era muito dispersa, então, assim, eu não tinha esse conhecimento. Então, foi quando eu, insistente, eu falei, não, vou prestar essa faculdade, não é possível. Insisti de novo pela segunda vez, e aí que eu acho muito interessante. A maturação cerebral, ela mostra o nosso conhecimento de uma maneira diferente. Eu percebi que da primeira vez que eu comecei a fazer a faculdade, eu não tinha tanta clareza como eu tive depois da segunda vez, que já tinha Adriana, deixa eu perguntar uma coisa, então você fez 2 vezes nutrição, é isso? 2 vezes, exatamente. Então, vamos lá. E qual cidade que você é? Maringá, Paraná. Maringá. Beleza, então você fez a primeira vez, desistiu por conta dos percalços que teve, e aí você sentiu vontade de voltar novamente, né? O que motivou você com essa questão aí? O que me motivou foi porque eu fiz um curso, quando eu não consegui prestar a faculdade de nutrição, como eu trabalhava num shopping de atacado, o horário era muito puxado, então eu acabei fazendo um curso de cosmetologia estética. E num desses meus cursos, eu fui ter uma aula de nutrição, e era uma amiga minha, colega de sala, que foi a professora. E ela olhou para mim e falou assim, nossa, que legal você aqui fazendo o curso, você não quis terminar o curso de nutrição? E aquilo me doeu, porque foi assim, aquela sensação de impossibilidade de não concluir um curso pela falta de entendimento das matérias. E assim, a gente naquela época, como eu trabalhava muito cedo, acordava muito cedo, às 4 horas da manhã, entrava às 6 horas no trabalho, então eu acabava trabalhando até às 6, 7 da noite, de lá ir direto para a faculdade, depois eu ia para continuar os estudos, dormia 3 horas, quer dizer, 1 hora quase por dia, né, 2 no máximo. Nossa, puxado demais.
puxado, à base de energético, café. Então, assim, pensa, para TDAH, a gente fica mais hiperativo. Foco, nada. Chegava na hora da prova, branco. E me dava uma angústia de ver o pessoal da minha sala que falava assim, nossa, a prova estava tão difícil, eu estudei muito, eu não sei. Eu falava, meu Deus, e eu que nem estudei? Então eu entrei em pânico. E o pior é quando você acha assim, todo mundo acha difícil, porque estudou, e você, nossa, mas eu achei tão fácil. Quando você acha a prova fácil, sendo que todo mundo achou difícil, é a certeza que você levou, né? Exatamente. Então eu ficava com aquela sensação, eu falava, nossa, será que eu realmente sou incapaz? Será que eu não consigo ter esse conhecimento? Mas eu fui tentar novamente. Eu falei, não, eu vou conseguir. E foi que aí eu consegui completar a faculdade, eu consegui estudar, eu consegui entender e ter clareza. Mas assim, lembrando uma coisa muito importante, que no começo, meu marido me ajudou muito. Ele foi, assim, primordial. Eu fico até emocionada. Vocês se conheceram lá nessa época? Como é que é? Na faculdade? Não, a gente se conheceu fora da faculdade, mas assim, ele foi uma pessoa muito importante no meu desenvolvimento e no meu crescimento, principalmente para a conclusão da faculdade, assim, ele me ajudou muito, porque eu tinha muita dificuldade, ele tá ali me vendo, mas assim, ele te ajuda até hoje, porque eu sei que ele que arruma tua webcam, e assim, ele, muitas vezes, eu não conseguia entender o que o livro falava, então ele lia o livro para mim, explicava da maneira dele e eu conseguia interpretar. Porque quando eu lia, eu não tinha interpretação. Porque o pensamento do TDAH é tão acelerado que a gente não consegue ler e interpretar, a gente já lê, às vezes nem está escrito, e tem um pouco, eu tenho até hoje um pouco de dislexia, porque né, tem que tratar. Eu imaginava o que estava escrito, então eu não conseguia ter essa noção. Então ele foi primordial para o meu desenvolvimento, porque a partir disso, eu comecei a desenvolver técnicas, grupos de estudos, e eu vi que eu era capaz de entender. Então, foi muito importante. E assim, foi incrível. Pode continuar, pode concluir, que eu vou fazer um comentário sobre isso aí pertinente. Tá. E aí eu continuei a faculdade, e aí eu fiz assim, eu desenvolvi técnicas de estudo, eu começava a estudar da maneira que meu marido e eu, nós estudávamos no começo, com as minhas amigas de faculdade, porque percebi que lá tinha amigas com a mesma dificuldade que eu, que nós éramos mais velhas, mas assim, em relação ao pessoal que se gradua hoje, né? A gente conseguiu, assim, desenvolver, então, eu lia e eu explicava para ela através do que eu tinha entendido, e elas me corrigiam, e assim a gente nós estudávamos e nós conseguimos ir bem. E nesse meio tempo, eu tive meu primeiro filho no segundo ano da faculdade. E bem assim, cedo, né? Segundo ano, não começou nem a pegar fogo a faculdade ainda, já teve filho. Ah, meu Deus, conta isso aí. Eu entrei um pouquinho mais tarde, assim, eu já tinha... Nós já estávamos casados mais ou menos há uns 4 anos, então, assim, eu tinha 25 anos quando eu tive meu primeiro filho, então foi uma fase daquela muito difícil, me deu felicidade e tristeza, porque eu queria concluir a faculdade, e aí todo mundo queria que eu trancasse. Meu marido falou, não, você não vai dar conta, é muito puxado, é muito difícil, e não vai dar. Eu falei, gente, veio aquela dor de novo, eu falei, trancar de novo, mais uma vez, igual da primeira. Já era a segunda, né, Adri? Você não ia permitir isso. Não ia, porque senão, Yuri, eu não ia conseguir retomar. Porque é muito puxado, era muito difícil, eu não ia conseguir retomar. Então eu falei, não vou trancar. E foi que deu tudo certo, mas aí no finalzinho do segundo ano, quase no terceiro, veio a surpresa que quando meu filho tinha 7 meses, eu já estava grávida do meu segundo filho. Foi assim, ó. Uma bênção, uma beleza. Não, foi uma bênção. Um atrás do outro. Um atrás do outro. E aí eu falei, não, agora eu vou ter que terminar. E aí, assim, eu adiantei... Estava no último semestre, né? Quando veio o segundo. Já estava no último semestre. Aí eu estava no terceiro ano, eu engravidei no terceiro ano aí do segundo. Faltava mais no segundo ano eu engravidei do primeiro. Aí no terceiro ano eu engravidei do segundo. Então, quando começou o 4º ano, eu adiantei todas as matérias, eu adiantei o meu TCC, eu entreguei tudo antes. Caraca, Adriana... que você é uma TDAH incrível, porque o TDAH ele não adianta a matéria, ele atrasa a matéria. Então, assim, eu tinha um negócio também na faculdade que era o seguinte, eu fiz o UNB é grade aberta, né, Universidade aqui de Brasília, e por ser grade aberta, você monta o seu horário, então você começa a trabalhar, de manhã eu tô no estágio, à tarde, então, aí você fica aquela bagunça, né, você não segue o fluxo direitinho.
Mas geralmente eu tinha essa gana, assim, do terceiro ano para frente, eu fiquei 8 anos lá dentro. Então, do quarto ano em diante, eu já falei assim, cara, o pessoal já está começando a formar, eu ainda estou aqui na metade. Eu comecei a pegar muita matéria que eu não dava conta de abraçar. Eu até cometi a loucura de, mesmo tendo estágio de manhã, eu peguei uma matéria de manhã, na esperança de que eu pudesse mandar os negócios lá online para o professor, no e-mail do professor, para que ele, sei lá, corrigisse e eu não conseguisse perder. Óbvio que não, porque eu levei falta, fui reprovado por falta, não colou. Mas a gente fica naquele desespero de querer abraçar o mundo, né? Então você teve isso e deu conta, e era mãe, grávida e tudo, cara. Tudo, e com outro bebê, e fazendo estágio no presídio, gente, com aquele barrigão, e não assim, hospital, e foi assim, difícil, mas eu falei, não vou trancar, porque eu falei, não vou. Você fez estágio aonde? Eu fiz o estágio no presídio, porque quando você faz nutrição, você tem que fazer alimentação para o pessoal do presídio. A gente fazia alimentação e entregava lá dentro mesmo, do presídio, tudo, tinha contato com os presos. Tive contato, fiz estágio também nos hospitais, nutrição integral na ala pediátrica. Então, foi uma fase, assim, muito boa em nutrição, assim, de ter contato com o pessoal, e foi aí que eu comecei, através da nutrição integral, na parte de pediatria, que eu quis fazer a nutrição clínica, porque até então eu só tinha noção que era nutrição, aquela UAN, que é a unidade de alimentação e nutrição, que você fica na cozinha e fazendo a avaliação da alimentação, pesagem, controle de qualidade. E foi aí que eu conheci a nutrição clínica e eu me encantei, porque é aí que, quando você passa o alimento através da sondinha do bebê e você faz o cálculo dos pacientes que eles estão totalmente lá naquele processo de desnutrição e como a alimentação melhora, foi onde eu me apaixonei. Eu falei, não, eu vou fazer isso. Eu falei, eu queria trabalhar muito no hospital. Eu falei assim, eu vou fazer isso. Mas para isso eu preciso concluir essa faculdade. Porque se eu trancar agora, não vai dar certo. Isso. E aí, falando sobre isso, a gente vai entrar nessa questão aí também do hospital, né? Dessa sua trajetória inicial aí. A gente vai falar também sobre a questão da própria saúde mental, a gente vai entrar nesse ponto. Mas eu achei muito interessante uma coisa. Geralmente, eu não sei exatamente, porque nunca foi da minha área, o que estimula alguém a ser nutricionista. Né? Por exemplo, eu já conheci, há 20 anos atrás, eu conheci uma pessoa, uma menina, uma mulher, uma menina de 18 anos, que ela era bem gordinha e ela queria ser nutricionista. E aí ela passou, ela fez vestibular lá, tarará, passou aqui. E ela era gordinha, né, assim, acima do peso. Mas aí na época eu lembro que eu tive um negócio, tipo assim, cara, quando eu conversava com ela falava assim, não, porque quando eu era pequeno, eu sempre fui gordinha, tendência a engordar, né, que o pessoal fala que tem tendência, eu não sei se é verdade ou não, tá, depois você vai explicar daqui a pouquinho, Adriana. Mas ela falava assim, não, Yuri, eu quero nutrição porque eu sou apaixonada por isso. Ela gostava muito do tema e queria ser nutricionista. Aí eu, na minha cabeça, pensei assim, cara, então eu acho que ela vai fazer nutrição, porque se ela se formar como nutricionista, ela vai aprender tantas coisas do universo que ela vai conseguir, talvez, finalmente emagrecer, né? Antes da gente entrar nesse ponto, eu queria fazer uma pergunta para você que eu tô bem curioso, que é o seguinte, foi um caso seu assim também, por exemplo, você era gordinha na infância, você, assim, gordinha no sentido assim, acima do peso, tá? Alguma coisa te motivou, teve influência de alguém da família? Como é que foi essa questão, assim? Na verdade, assim, foi pelo contrário. Eu nunca fui uma criança gordinha, mas eu sempre sofri muito em relação ao peso. Quando eu trabalhava no shopping de atacado, eu trabalhava muito como modelo também, eu fotografava, participava de alguns desfiles, e essa relação do peso mexia muito comigo, porque assim, a minha família aqui está me assistindo, né, vai arrancar meu couro depois, mas só que é uma família com muitas mulheres, e são muito vaidosas, então as minhas tias em si falavam assim, você não pode ficar comendo muito que vai engordar, olha lá, tem que manter o peso, tem que ser magra, mulher bonita, mulher magra, não pode comer. E isso mexeu muito. Teve uma época da minha vida que eu fui muito anoréxica. Eu tenho 1,80 m, eu fiquei pesando 52, 54 quilos. Eu estava extremamente magra e eu achava que eu estava com excesso de peso. E eu não me percebia. E eu achava que na faculdade eu ia conseguir também aprender a sempre ficar seca e esquelética, porque tinha alguma fórmula milagrosa, né? Eu falava, eu vou aprender. E, gente, não tem nada disso, é um autoconhecimento mesmo, é um autoconhecimento que hoje eu percebo que a alimentação, ela é muito familiar, a gente come emoções,
nós nos alimentamos de emoções, então o alimento ele vem com aquela sensação de engolir algum sentimento, por isso que nós temos que mudar essa mitologia da nutrição, porque nós temos que ver o alimento como um tratamento, como uma melhora, uma cura, porque ele restaura. E quando eu tirei o medo de comer, foi muito bom, mas eu sofri demais, porque, assim, era uma oscilação de peso. Depois dos 52, foi para os 70, 72, que é um peso, assim, que normal, assim, porque eu sou muito alta, mas é um peso que eu me cobrava muito. Então, eu nunca tive excesso de peso, mas só que era, assim, tipo, ou da magreza ao extremo, ou tal normal, mas era uma magreza muito, muito angustiante. E por isso que hoje, muitas vezes eu fico angustiada em relação quando eu vejo meu filho, quando ele tem as crises alérgicas e vomita muito, porque ele fica muito magro. Ele fica muito magro. E ele é uma criança que ele tem um pouco da percepção anoréxica, que ele fala, eu não quero engordar. Eu não quero ser gordo, eu não quero engordar. E quem é anoréxico e tem distorção de imagem corporal, e o meu TCC foi em cima disso, é doído porque a pessoa realmente se vê gorda. Eu me via com muito excesso de peso, e eu estava numa época muito magra, e eu me via muito acima do peso. Eu não compreendia, mas foi numa época onde, quando eu participava do desfile, o pessoal falava assim, tem que emagrecer mais um pouquinho, tem que emagrecer mais um pouquinho. E quando você consegue acompanhar o pessoal desse meio, você vê como que realmente tem umas estratégias que não são tão legais para você manter um peso, estimulam o vômito, ficam bulímicos, comem um pouquinho de papel higiênico para manter aquele peso mais equilibrado, assim, para você... Como é que é? Você come o quê? Tem muitos modelos que comiam papel higiênicos para ficar com aquela sensação de peso no estômago para poder desfilar, então é uma sensação assim meio difícil. Para tirar fome, então você comia... Para tirar a fome. Eu nunca comi o papel higiênico, não. Não, você a terceira pessoa, não você, mas não você, Adriana, mas... Sim. Cara, vamos lá, então tá, então você teve a doença anorexia diagnosticada. Sim, a anorexia foi uma fase muito difícil, assim, por isso que até eu parei, não trabalhei mais como modelo, porque, assim, me pegou muito emocionalmente. E por ser TDAH, é aquela coisa, Yuri, que nós, como TDAH, a gente tem aquela imagem mais... sofrer por antecipação. Aí eu imaginava já o que iria acontecer, eu imaginava que as pessoas iam falar, eu imaginava como as pessoas estavam me vendo, e eu queria me sentir aceita, e para mim tinha que ser extremamente magro. Aí juntava a parte familiar, que a gente nunca poderia comer, que a gente sempre tem que estar bonito, com a parte do trabalho em relação ao modelo, e que não poderia também, em relação a também, era muito difícil. Eu falei, não dá, não quero para mim. Então foi uma fase assim que para mim não deu certo, porque eu não consegui separar e me desestabilizou muito emocionalmente. Por quê? Quando você está com desnutrição, você está com carência total de nutrientes. O nosso cérebro é o que mais precisa de nutrientes para manter o equilíbrio, principalmente da saúde emocional. Gente, eu não tinha saúde emocional. Eu tomava medicamento para emagrecer com frequência, era igual tomar água. Muito medicamento para emagrecer, nossa. Porque, imagina, se eu comesse aquilo, aumentava a arritmia cardíaca, me dava sudorese, me dava falta de sono, crises de enxaqueca, então, nossa. Tinha direto. Era constante, e eu já tinha crise de enxaqueca na infância. Então, era constante. Então, eu falo assim que hoje, avaliando, a nutrição veio principalmente para me salvar. Na verdade, eu fui escolhida para fazer nutrição. Porque sim, quando eu começo a ver a trajetória, eu falo, meu Deus, porque eu não tinha noção do que era ser nutrição. Sabe quando parece que vem aquela vozinha no fundo e fala assim, nutricionista? Eu falava, cozinheiro, vou fazer comida? Eu falei, então tá. Na verdade, você põe um avental, né? Você vai ser nutricionista, já põe um avental ali, põe a goma, né? Isso. Falei, mas não tem nada a ver. E eu vou te perguntar uma coisa aqui, sobre essa questão aí da saúde mental, tá? A nossa mente realmente é uma usina e consome muitas calorias. Quando você estuda com afinco, quando você se debruça em algo que tem, cara, você chega até a transpirar, dependendo da pessoa, tá? Sim. E não apenas isso, mas estudar queima caloria, dá fome. Quando você estuda ali 3, 4 horas, você pode ter, comido uma feijoada. Mas se você estudar de feijoada, não, feijoada você vai dormir. Não, feijoada não, né? Não, mas dependendo do metabolismo da pessoa... Comeu muito frango grelhado e você ficou satisfeito. E aí você
que acontece? Dá 3 horas de estudo, você tá morrendo de fome, você já quer fazer um lanche da tarde, alguma coisa assim. Aí vem uma coisa também que eu queria comentar aqui brevemente, embora não seja muito o foco. Essas dietas do tipo Atkins, cetogênica, que você tem uma restrição de carbo, que força o seu fígado a produzir corpos cetônicos. É muito legal isso que você falou, é muito interessante. O que você acha disso? É que assim, ó, existem vários tipos de dietas. A dieta Low Food Maps, a Atkins e a de corpos cetônicos são praticamente quase a mesma coisa. A low carb, que a gente tem que ter uma restrição da quantidade de carboidrato. Mas o que acontece? Tudo é de acordo com estratégias de emagrecimento. Primeiro que a dieta do Dr. Atkins, o Dr. Atkins morreu com excesso de peso e obesidade, pregando ali com o excesso de gordura, que poderia comer com gordura, porque o seu corpo estimula a produção de corpos cetônicos. Porém, gorduras boas, porque se você comer gorduras em excesso, você vai aumentar a quantidade de gordura do teu fígado, você vai desenvolver uma cirrose hepática por alimentação e por excesso de gorduras. O nosso fígado precisa o quê? Fazer a quebra da gordura para mandar para o intestino, para excretar a toxina, para o nosso corpo ficar equilibrado, manter o estado ali da homeostase, do nosso sangue ali alcalino, sem ter a quantidade de ácido, né, para manter o nosso cérebro ativo. Não dá muito certo, porque as pessoas entendem errado. Porque se você consome gorduras boas, como a do coco, a do abacate, a das castanhas, carboidratos, quando a gente fala de baixa carga glicêmica, mas que mantém, porque o nosso corpo precisa de carboidratos, nosso cérebro precisa de glicose. Gente, nosso corpo faz o quê? Aumenta a quantidade mitocondrial, que vai gerando mais ATP, que vai estimulando a quebra de gorduras do nosso corpo, vai nos dando mais energia. Mas as pessoas querem um milagre de hoje para amanhã. Elas veem uma dieta da moda, elas falam, vou fazer essa, porque realmente dá um resultado. Por quê? Porque ela sai daquela monotonia que ela está. Ela faz uma estratégia diferente. Então, o corpo dela é estimulado a trabalhar de uma maneira diferente para queimar aquele alimento que ele está consumindo. Então, ela mudou a estratégia alimentar. Claro que ela vai emagrecer. Então, por que não mudar o hábito alimentar? Que nem a dieta Low Food Maps, que é dos alimentos fermentáveis. Eu aplico muito nos meus pacientes, principalmente com TDAH, porque a gente vem tendo cada vez mais inflamação intestinal. E alimentos que geram processo de fermentação, eles levam processo de inflamação. E até o que te faz bem faz mal, como a ingestão de alimentos cítricos. Então, ele gera aquela queimação, azia, aquela aumento de flatulência intestinal, aquelas cólicas. E isso faz o quê? Uma descompensação das bactérias intestinais e levando uma inflamação do nosso cérebro, uma descompensação na parte do nosso cérebro. A nossa bainha de mielina fica ali totalmente descompensada, inflamada. Então, assim, a gente fica mais irritado, aumenta a quantidade da microbiota ruim e a gente gera aquela ansiedade, quer consumir alimentos mais calóricos, mais prazerosos, nós vamos consumir mais alimentos. A gente acha que é aquela questão da compensação, né? Não, então eu estudei, eu fiz isso aqui, então vou matar ali um Burger King. Não é? Eu acho que assim, a gente pode comer isso. A gente pode comer um Burger King, sim, pode comer, mas a gente tem que ter, a semana são 7 dias, nós temos que ter pelo menos 5 dias nas semanas regrados. Por os outros 2 dias, a gente poder consumir. Mas detalhe, lembrando que, se você está num processo de inflamação muito sério, Yuri, que as pessoas não entendem, a gente não pode fazer isso, que foi o que aconteceu com o meu filho. O meu filho ele estava numa alimentação equilibrada e ele não permitia mais introduzir a lactose. Quando a gente foi para a praia agora, eu deixei ele livre para tomar o sorvete, ele fez o quê? Opa, posso consumir à vontade. Passava um sorveteiro na praia, um sorvetinho, passava mais 2 horas, um sorvetinho. Aquilo gerou uma inflamação tão grande nele que ele teve muito vômito, muita diarreia, muita desnutrição. E aumentou o quê? A ansiedade, porque o leite gera um processo de inflamação e ansiedade muito grande. E aí o TDAH dele como que ficou? Descompensado. Angustiadíssimo, o medo que ele ficou. E nosso coração de mãe nessa hora, né? Que aí na hora você fala assim, eu tenho que ter a tranquilidade de aplicar tudo que eu conheci em cima dele, mas naquele momento você já fica com o desespero de ver a criança desnutrida ali. Eu falei, não, meu Deus do céu, o que eu faço? Tem que aguentar firme e forte, porque eu também não posso deixar, quando eu falo aqui para meus pacientes, nós somos TDAH também, eu também sou TDAH, o meu estado emocional é muito abalado quando é nos meus filhos. Eles são meu calcanhar de Aquiles, eu fico totalmente descompensada, assim, tira meu chão.
e é onde eu tenho que ter mais equilíbrio. E ver ele daquele jeito me dói, porque ele fica extremamente magro. E aí, mas eles são todos dentro do peso, né? Os dois. Estão assim, dentro do peso, ideal. E do Raul. O Raul, que ele é TDAH com metabolismo acelerado, que ele tem, assim, metabolismo acelerado, ele é mais magrinho. O Caio, ele já tem um metabolismo mais lento e ele tem que ficar ali na linha, porque ele pode ficar com excesso de peso, e ele tem pré-colesterol. Ele tem o colesterol hereditário. Então, assim, tem que cuidar da microbiota intestinal dele, ele não pode ficar comendo muita carne, ele adora carne, o intestino dele fica inflamado, ele vai criando aquela barriguinha, sabe? E tem que tomar cuidado, porque aquela gordura visceral é a gordura mais prejudicial e prejudica o desenvolvimento. E para o homem, bastante também, né? Ainda mais para o homem, para o menino e tudo. Sim, e o Caio, Yuri, é que eu tenho que falar mais aqui a respeito disso. Quando o Caio era criança, eu não consegui amamentar, porque eu queria muito ter o parto normal e o Caio nasceu de 42 semanas, 10 meses e um pouquinho, porque eu queria muito parto normal, ele não quis nascer. Ia virar um ano ali dentro. Não, ele já estava pensando que é gestação de elefante quase, né? Meu Deus do céu. E assim, e ele não quis nascer, e aí eu tive que fazer cesárea. E é importante o parto normal, porque quando o bebê nasce, ele passa pelo canal vaginal, então ele tem um aumento maior da imunidade, e ele também estimula a descida da ocitocina, que é o nosso leite materno. Então, a gente já tem a descida do leite, e o bebê já se alimenta e fica calmo. Não tive, meu leite não desceu. Ele berrava, lá, tadinho, na maternidade. Eu não consegui quase amamentar o Caio. Entrei com leite de vaca, depois ele também ficou um pouco intolerante, eu tive que dar o leite de soja. A soja, em excesso, gente, ela é extremamente prejudicial para aquelas crianças que já têm a predisposição a ter uma desregulação hormonal. É que antes eu não sabia nada disso, porque se eu soubesse disso na faculdade, a gente consegue modificar a nossa estrutura do DNA quando você tem práticas de atividade física regular e uma alimentação regular durante 2 anos, sem quebra, sem falha. Você consegue modificar a estrutura do DNA. Mas eu não fiz isso. Na minha época, quando eu engravidei, todo mundo falava assim, e eu não engordei, assim, não tive excesso de peso, mas as pessoas acreditavam, as mulheres, e eu pensava, eu tinha essa cabeça. Você tá grávida, você pode comer o que você quiser. Pode comer o que você quiser. Que tá tudo de grávida, pode mandar para dentro, tá nem aí. Nossa, imagina, não dava, né? Então, hoje o Caio, eu percebo que ele tem algumas características assim, que ele tem pré-colesterol, ele tem o colesterolzinho dele sempre ali no limite, ele teve uma tosse, aquela tosse comprida, que a criança tosse, não passa. Eu sei o que é isso, nos últimos 10 dias eu tô assim, tô tossindo o tempo inteiro. Eu tô melhorando agora essa gripe, mas... Isso é angustiante, não pode tomar leite, viu, Yuri? Não pode. Por coincidência, não tomei. Mas, graças a Deus. Ainda bem. Deixa eu te contar uma coisa, Adri, aproveitando esse gancho aqui, você já falou que você tem os seus 2 filhos, você falou que um deles tem TDAH, acho que é o mais novo, que é mais magrinho, né? E o mais velho, que tem a tendência, que tá ali com aquela colesterol e testosterona comprida. Colesterol acima. Vem cá, como é que é ser filho de uma nutricionista? Eles conhecem McDonald's, eles conhecem Coca-Cola? Conhece. Ou você só dá água de coco e olhe lá. Não, é que assim, ó, a nutrição para mim em casa, ela modificou muito quando eu comecei essa parte da nutrição funcional. A nutrição funcional, da modulação intestinal, aí sim eu mudei. Porque até então, na faculdade, quando a gente está na faculdade, a gente aprende muito a fazer dieta com restrição calórica para emagrecimento, mas você dá bolacha, água e sal, você dá pão, você dá todos os alimentos alergênicos, e você não, pelo menos na minha época era assim, tá, gente? Se hoje é diferente, graças a Deus. Mas era muito livre, era só mesmo manter o equilíbrio. Então, eu dava, não refrigerante, mas só que assim, eu dava todos os alimentos, assim, só não refrigerante, e não ficava dando doce. Mas dava lanche do McDonald's, comia. Quando eu comecei a fazer a nutrição funcional, gente, a nutrição funcional, porque eu sou apaixonada, porque ela funciona. Vamos falar disso já. Funciona, porque você entende a sua célula, é bioquímica, é fisiologia, é lindo de ver. É como que é o transporte celular, como ela faz o processo no seu corpo, a absorção, excreção dos alimentos e das toxinas. Quando eu via microbiota intestinal, quando eu via essa ligação, eu falei, meu Deus, eu preciso mudar a minha casa. E cada vez que eu voltava de uma especialização de um curso, eu falava pro meu marido assim, vou jogar tudo que tem lá fora na geladeira. Ele falava, meu Deus,
Voltava com a cabeça feita, né? Não, a minha família ficava louca. Eu queria fazer um jantar, eu falava, vem aqui em casa jantar, eu queria fazer uma janta. E eles chegavam louquinhos, aí chegava para testar a comida. Tinha aquela macarrão, arroz de couve-flor, aqueles charutos de repolho com cenoura dentro e um pouquinho essas comidas diferentes, Adri, complementando aqui, essas comidas diferentes, eu sempre fui muito adepto. Por exemplo, eu tenho um paladar meio preguiçoso, até um pouco infantil. Vou confessar um negócio aqui, não é eu que vou confessar, né? Na verdade eu vou confessar um negócio da minha mãe. Cara, a minha mãe, ela não manjava muito de nutrição. Olha, eu era uma criança esquelética de você contar as costelinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e corria, andava de bicicleta, não sei o quê. Teve um momento da minha vida, foi a partir dos 8 anos. Com os 8 anos, eu ganhei meu videogame, que eu amava, que era o Mega Drive, tá? Na época era top. E além disso, eu lembro também que minha mãe, ela não tinha muito essa preocupação com hábitos. Então, quando eu era pequeno, eu ia pra creche. Eu fiquei nessa creche até 5 anos. Eu lembro muito bem disso, já conto as minhas histórias e tudo. Cara, minha mãe, eu lembro dela ter me dado uma madeira com Coca-Cola, cara. Mas uma madeira com Coca-Cola, porque não, você vai lanchar isso aqui, então toma aqui sua Coca-Cola, leva lá, não sei o quê. E era doce, era muita coisa. Então, assim, o meu paladar, ele cresceu um pouco escangalhado. O que aconteceu? Minha mãe não se importava com isso por desconhecimento, eu menos ainda, porque eu tinha 7, 8 anos, né? Logo depois, né? A creche foi até os 5, depois na escolinha. E aí, o que acontece? A partir dos 8 anos, eu comecei a ficar hiperviciado nesses hipercalóricos, e perdi horário para comer e tudo, e comecei a ganhar peso. Então, final da infância, eu era mais gordinha. E aí, exatamente. E aí, uma coisa, eu lembro muito bem que o meu emocional, até os 7, 8 anos, ele era 1. E depois, claro que teve outros fatores, mas eu lembro muito, mas isso tem ligação. E depois, quando eu comecei a ganhar mais peso, quando eu comecei a não me encaixar nas coisas, nas roupas, estava tudo muito estranho, eu tive essa impressão de estar, cara, numa depressão, uma coisa assim, não estava legal. Entendeu? Você era mais quietinho? Muito o quê? Falhou. Quieto, mais retraído? Depois eu fiquei. Depois eu era um capeta até os 8 anos, depois eu dei uma sossegadinha. É que essa parte aí, Yuri, eu vejo que, assim, a nutrição naquela época, na nossa época, né, que nós temos, acho que, a mesma idade. Pelo menos eu tenho 37. Quantos anos você tem, Yuri? 38. Ai, nós temos a mesma idade. Ai, que bom, achei que era mais velho. Então, naquela época eu percebo que era muito novo. O pessoal, a nossa família antigamente, eles tinham uma alimentação saudável, que era uma alimentação mais com verduras, com legumes, mas aí foi o quê? Aquela fase da mudança da sociedade para parte dos industrializados, primeiro, que não tinha toda vez, aí eles não podiam comprar, e depois eles conseguiam comprar, e que era tudo mais prático. Era mais prático, gente. Pelo amor de Deus, o Papai Noel era verde, aí ele ficou vermelho porque a Coca-Cola colocou o Papai Noel como vermelho, então a Coca-Cola mudou a cor do Papai Noel, então você achava que tomar Coca era legal porque era do Natal, Papai Noel tomava Coca, então assim, nós também podemos tomar Coca, e Coca e refrigerante Guaraná era coisa em ocasiões especiais, imagina poder tomar todos os dias, vamos tomar, deve ser bom, vamos dar para as crianças, que problema que tem, que nada, pode dar, e é caro, pode dar, não tem problema. A gente não sabia o impacto que ia ter futuramente. Não tinha muita noção. São coisas, isso que você falou é muito interessante, porque eu conversei com a minha mãe esses dias atrás, eu falei, mãe, naquela época você tinha tanta preocupação em relação comigo e com a minha irmã da alimentação, ela falou, não, naquela época eu me preocupava se eu tinha alguma coisa para oferecer para vocês para comerem. Hoje é diferente. Na hora, né? A preocupação era do dia. Então, no dia, cara, beleza, vocês estão aqui com fome, estão me dando trabalho, sei lá, cara, o que eu vou oferecer? Tem fruta? Não tem? Então toma esse biscoito aqui. Era prático. As pessoas não vinham, porque assim, o biscoito, gente, ele não engorda você. A Adriana vai complementar meu raciocínio. Ele não engorda você ali na hora, você tá dando pra criança. Não. O biscoito, ele vai te viciar, porque ele é extremamente gorduroso e açucarado, e você vai... Ele vai mudar a sua microbiota intestinal. É muito importante falar da microbiota intestinal, Yuri, porque assim, as pessoas precisam entender que no nosso intestino ele tem vários micro-organismos vivos ali. E nós, quando começamos a ofertar alimentos mais gordurosos, mais calóricos, com uma quantidade maior de açúcar, não é que o açúcar é prejudicial, ela é prejudicial porque ela vai degradando os neurônios, gerando processo inflamatório, mas o principal é que ela muda a sua estrutura da microbiota. Ela mantém uma quantidade de microbiota ruim,
de micro-organismos viciantes em açúcar. Então, você acaba virando uma marionete. Você nem quer comer o doce, mas você vai comer porque você está sentindo uma necessidade. Muitas vezes, quantas vezes, gente, a gente comeu um alimento e você fala, não senti nenhum gosto. Nem sei por que eu comi, não senti o gosto. Porque a nossa microbiota está modificada. E aí começa o fator da inflamação. Aumenta o estresse, porque ela fica ali fermentando, viciando, até você comer. Quando você come, ela faz o quê? Ela fermenta, porque quando ela fermenta, ela começa a aumentar a quantidade de micro-organismos ruins no seu intestino. Ela muda a quantidade de bactérias. E aí começa o quê? Muitas vezes, distensão, quer dizer, muitas vezes não, sempre distensão abdominal, mas muitas vezes que eu percebo é um ressecamento intestinal. As crianças, elas começam a o quê? Eu não vou fazer cocô, porque eu tô brincando, eu tô comendo, eu não tomo água, então vai começando uma inflamação intestinal. Muitos pais não sabem qual a quantidade de fezes que os filhos fazem durante o dia ou durante a semana. Quantas vezes vai no banheiro, né? Não tem noção de quantas vezes eles vão no banheiro. Não tem a mínima noção de que isso acontece. Isso faz com que leve um aumento da quantidade, uma dilatação da parte do intestino, ao acúmulo maior de fezes e uma inflamação intestinal. Uma descompensação nas bactérias, uma ingestão maior de alimentos mais calóricos, obesidade, diabetes, colesterol, hipertensão e aí doenças futuras. Então, tudo é um ciclo. Por isso que assim eu falo, alimentação não é só uma restrição. Por isso que as dietas da moda não podem ser, as pessoas têm que perceber que não é isso. É como que o seu corpo está. Não adianta você fazer uma dieta da moda que você tá louquinho para sair dela. Você emagreceu. Não é difícil de emagrecer, é difícil de você manter o seu peso. Porque você quer voltar para o seu hábito antigo. Você tem um pensamento antigo. Você ficou naquele hábito antigo há quantos anos na sua vida? E você fez uma dieta que você emagreceu lá uns 15 quilos por 2, 3 meses. Mas a primeira oportunidade você vai voltar a comer, vai voltar a beber, vai voltar a ter aquela vida sedentária e o excesso de peso. Aí quando você viu, você comeu o dobro para compensar o que você fosse comer. E você fala, agora eu vou comer mesmo porque não deu certo. Vou beber mesmo. E Adriana, tem uma coisa também que eu quero até que vocês comentem no chat se acontece com vocês também. Por exemplo, eu estou seguindo uma dieta direitinho. Tá? Eu estava até agora, meados de janeiro, até pegar essa gripe. Depois dessa gripe, eu realmente desandei com a minha restriçãozinha alimentar. E aí, eu muito doente, muito enjoado, com dores, eu voltei a comer algumas coisas em menos quantidade, mas voltei a comer coisas que eu tinha cortado. Cara, é o seguinte, a pessoa... Quando você... as pessoas acabam desistindo do nutricionista, né? Elas acabam desistindo do processo de emagrecimento, porque eu imagino que, assim, pelo menos acontece comigo, como se fosse uma espécie de autossabotagem. Por exemplo, eu tô seguindo direitinho a dieta. Cara, que horas são? 7h42, hoje eu comi minha salada, meu legume, não sei o quê, não tomei minha Coca-Cola, putz, velho, eu tô de parabéns. Dá um negócio na gente, Adriana, principalmente nesses primeiros dias, que dá vontade de você ir lá na geladeira, beliscar um pedacinho de bolo que tinha guardado, para você se parabenizar por ter comido bem o dia inteiro. E isso é mais louco, porque eu até resisto, mas às vezes eu vou lá e pego, e aí, quando eu pego o primeiro pedaço, eu pego um segundo pedaço, e aí, cara, de noite, eu arrebento toda a dieta que eu fiz durante o dia. É como se fosse assim, não, cara, você vai comer mal, não pense que você vai dormir com essa salada na barriga, não. Você vai dormir com esse bolo na barriga. É assim, Adriana, mais ou menos? Não, é isso mesmo, Yuri, você falou certinho. Por isso que é importante ter o acompanhamento da equipe multidisciplinar e por isso que eu gosto da terapia nutricional. Porque eu falo dessa sensação da alimentação, da inclusão da alimentação com o emagrecimento. E o psicólogo complementa com a bagagem familiar que a gente carrega, né, com a nossa herança familiar, do nosso emocional. É que assim, essa sensação que você tem de eu comer a salada o dia inteiro, é que você tem que pensar, se eu for lá comer esse pedacinho de bolo, ele vai me deixar mais perto ou mais longe do meu objetivo? Por que eu quero comer esse pedaço de bolo? O que eu quero sentir no meu pedaço de bolo? O que eu estou esperando? Se eu comer ele, eu vou ficar mais feliz ou mais triste? O que ele vai fazer para mim? Compensa eu comer ele para eu me arrepender depois? Eu sempre falo para meus pacientes assim, não é que você não pode, você pode, se você quiser comer, vai lá e coma. Porque quando a gente fala, eu não posso, aí que você quer comer. Aí que você vai lá e fura, porque você fala, eu já não posso, um tanto de coisa, eu vou não poder, não, coma. Mas coma e se tenha consciência do que você está comendo, o porquê que você quer comer, o que você gerou ali na hora. Porque a gente come, lembra? Sentimentos. Nós estamos comendo por quê?
O que esse alimento está fazendo para mim? Ele está me deixando mais tranquilo, eu vou ter uma digestão melhor à noite, eu vou ter um sono mais equilibrado, amanhã eu vou acordar mais feliz porque o dia inteiro foi bom. Tenha prazer em comer. Eu não quero comer a dieta, mas então vamos comer vamos fazer um bolo lá, um bolo que vai melhorar para mim, porque eu falo assim, eu até falo para meus pacientes, à noite antes de dormir, come uma trufa de chocolate, porque você vai ficar bem. Ou um batonzinho. Tipo... Não é esse daí, é o de 70% cacau. Ah, tá. A trufa é de verdade. É a trufa de chocolate 70% cacau. É, 70%. Mas eu começo até assim, tipo assim, eu gosto do batom. Tá, então vamos colocar o batom à tarde. Qual que é a diferença do chocolate, que ele tem uma quantidade maior de açúcar, e dos 70%? O 70%, o cacau, ele também vai ser estimulador de serotonina. Ele vai ser benéfico, ele tem uma diminuição da quantidade de gorduras, então ele vai estimular mais o seu corpo a trabalhar, a queimar aquele alimento. O outro hidrogenado, ele vai acumular a gordura nos seus adipócitos, porque as nossas células de gordura, elas não quebram, elas murcham. Murcham mesmo, tá, gente? Murcham. Elas já me explicaram isso. Você não perde essas células adiposas, elas vão se multiplicando, e aí quando você emagrece, elas murcham, mas elas estão ali. Então... Elas estão ali. O que a gente precisa mudar é as nossas mitocôndrias celulares. Na nossa célula, nós temos mitocôndrias. As mitocôndrias que são responsáveis pela quebra, pela metabolização da gordura, pela diminuição do peso, para fazer essa gordura se transformar em energia. Então, por isso que a gente tem que ter uma prática de atividade física e uma alimentação equilibrada para aumentar o tamanho da mitocôndria, porque a mitocôndria é pequenininha, mas a gente pode deixar mitocôndrias gigantes, aumentar a quantidade mitocondrial. E isso vai fazer um bem danado. Então, assim, tá com vontade de comer o bolo? Come, mas o porquê que você quer comer o bolo? Porque você fez a alimentação direito? Mas então se pergunte sempre. Há quantos anos eu estou nesse vai e vem? E o que eu quero? Como que eu quero estar no futuro? Será que daqui a um ano eu vou querer estar nessa mesma situação? O que vai acontecer? A tomar consciência, principalmente para nós que somos TDAH, muitas vezes nós agimos no impulso e não percebemos. E a gente fantasia, vou comer porque está muito bom, mas depois quando você volta para a realidade, você se arrepende. Então é sempre bom ter essa conscientização. Por quê? E nunca pensar que eu não posso. Sim, você pode. Eu não gosto de trabalhar com não posso, porque eu não posso. É muito mais fácil do paciente ele mudar, ele cansar, ele mandar a dieta para o espaço. Não é dieta, é mudança alimentar. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, se você pudesse, você já deu uma dica aqui, mas eu vou mudar a pergunta. Se você pudesse orientar as pessoas sobre virar essa chave, tá, para não desistir da boa alimentação. Assim, não é da dieta, da boa alimentação. O que você diria? Como você faria? Porque a pessoa, elas têm essa questão de autossabotagem. A pessoa que já tem peso acima, ela tem dificuldade de emagrecer, porque ela perde o prazer ao comer as coisas menos calóricas. E aí ela busca, porque ela já estava habituada a buscar o prazer no açúcar, na gordura e tudo. Como é que é isso? Sim. É que assim, primeiro a gente tem que mudar a integração do intestino, a gente tem que colocar bactérias boas. Por isso que eu sempre começo com uma introdução de uma detox intestinal e inclusão de probióticos diferentes, porque existem milhares de probióticos. E cada probiótico é responsável por uma determinada função no nosso corpo. Então, assim, a primeira coisa que eu falo para você é colocar no papel o seu objetivo, por que você quer emagrecer. Porque tem pessoas realmente que gostam eu não estou falando aqui de emagrecimento só, é de qualidade de vida, de qualidade. Como que você se sente com você em relação aos seus pensamentos, ao seu corpo, ao seu metabolismo, a sua herança genética em relação às patologias que você carrega, porque a gente nunca pode esquecer, gente, a gente carrega uma bagagem genética enorme da nossa família. Olha para trás, como que o seu pai, seu avô, sua família, sua mãe tem o histórico de câncer, aneurisma, diabetes, colesterol, triglicerídeos. E como que a sua vida está agora? Será que você vai desenvolver? Eu estou vendo pessoas jovens hoje ficando com gota. E eu falo, meu Deus, é uma doença de idoso, gente. É quando você vai tendo aquela inflamação na parte do seu corpo e vai vai pingando aquela quantidade, porque aquela cápsula que envolve as suas articulações, o seu líquido vai inflamando e vai pingando e vai levando a gota. Fica horrível. E ela inflama nas juntas, né? Ela dá nas juntas, né? Nas articulações. Então é assim, mas é o quê? E um dos tratamentos para
Artrose, artrite, é o que? Antidepressivo, ansiolítico. Por quê? Porque ele tira a vontade de comer? Não. Porque ele melhora a ansiedade, porque a pessoa está comendo por emoção. E aí ela melhora a sua ansiedade, você para de comer tanto, desinflama, tira ali aquele excesso de inflamação e aí melhora. Mas por isso que a gente tem que pensar, o que eu quero? Como eu quero estar no futuro? Eu não quero ser uma idosa dependente de outras pessoas para me levar ao banheiro, não que isso seja ruim, mas hoje, se a gente tiver consciência, a gente pode melhorar, a gente pode prevenir isso. Eu quero olhar para os meus filhos, para os meus netos e poder correr e brincar e se ativar e contar histórias. Ele fala, nossa, o nosso cérebro é uma máquina perfeita, desde que você estimule ele com nutrientes certos. Então, a dica que eu dou, eu falo, gente, observa como seu corpo está agora e se permita, faça uma lista do que você gostaria e faça uma lista de quais alimentos você está consumindo. Retire. Como que você se sentiu? Melhorou alguma coisa ou não melhorou? Porque melhora. Melhora. E, Adriana, uma coisa, o meu primo, ele virou vegetariano por isso. Ele adorava carne, ele era carnivorão, comia ali costelinha no Outback, não sei o que, ele sempre foi magro, tá? Mas ele adorava aquele churrasco, que ele gostava muito. Aí teve um dia, ele se sentia meio assim, questão da mente, a gente vai entrar nisso agora, tá pessoal? Teve um dia que ele cruzou com umas pessoas aí, que era vegetariano e tal, falou, cara, eu vou comer essa comida aqui. Aí ele ficou, 5 dias, uma semana comendo a comida vegetariana, carne, vegetal, aqueles negócios todos, que eles chamam de carne, né? Proteína vegetal, tal. Aí ele falou assim, Yuri, eu regulei meu sono, eu parei de fumar meses depois, 2 meses depois ele foi reduzindo o cigarro, parou de fumar, porque ele tinha uma ansiedade, olha só. Ô Yuri, só abrir um parênteses, por que as pessoas, o que você acabou de falar, fuma? Porque tá estressado, o cigarro faz o quê? Diminui a quantidade de oxigênio, te deixa mais tranquilo. Dá aquele barato que fala, né? Te deixa mais... Né? Cara, então o que acontece? Ele tinha uma alimentação rica em carnes, proteínas animais, depende de cada intestino, tá? Não é ruim, mas para ele não fazia tão bem, era pesado, a digestão não era tão boa, eu imagino, tá? Pelo que ele me contou, é o que ele me falou. Aí ele cortou isso, virou vegetariano, começou a consumir ali beterraba, abobrinha, não sei o que tal, faz um prato bem colorido, e virou vegetariano. E ele já tem uns 5 anos que ele tá falando assim, cara, eu parei de fumar, eu parei de virar à noite e chegar cansado no dia seguinte no trabalho. Então, assim, ele regulou muitas coisas da saúde mental mudando para o vegetarianismo. E aí eu não tô criminalizando nada, não. Tô falando assim, no caso dele, isso adiantou, entendeu? E aí a gente vai entrar, eu gostaria que você comentasse isso daí do meu primo, e a gente vai entrar em alimentação e questão intestinal, o vínculo entre a inflamação intestinal, a microbiota intestinal e a saúde mental, que a gente entrou um pouquinho, mas vamos adentrar nisso daí mais a fundo, tá, Adri? Seu tema do seu primo é o total caminho, porque assim, quando você consome carne, o tamanho da proteína da carne ela é muito grande, e normalmente quando nós mastigamos a carne, a gente mastiga ela muito rápido. Então ela desce aquele tamanho de carne muito rápido pelo estômago, o ácido gástrico não consegue fazer a quebra total, ela vai ali para o nosso intestino delgado, ela não consegue quebrar, ela fica presa na alça intestinal. E aí ela não consegue ser absorvida, ela fica presa, inflamando a alça intestinal, aumentando a quantidade de bactérias ruins, aumentando o processo de fermentação, e aí o que acontece? Bactérias que vão gerar aquela estresse, aquela ansiedade, aquela instabilidade, aquela vontade de comer, aquela agitação. Então, a carne vermelha, eu também não consumo muito carne vermelha, é muito difícil. Quando eu consumo carne vermelha, ela me faz mal porque eu sinto essa sensação de peso, de má digestão, literalmente. Então, assim, eu gosto muito de carne branca e de peixe, porque elas são mais fáceis no processo da digestão. Elas são moles. E eu sempre falo para meus pacientes, quer carne vermelha? Eu até falo, não é que não pode comer. Vamos colocar ali uma carne moída, tem que ser moída, ou uma carne bem molinha de panela de pressão, aquela que você mastiga e vira aquela papa e engole. Qual a diferença da moída, assim, fisiologicamente? Qual a diferença fisiologicamente da moída, ou não? É só pela questão de digestão? Não, mesmo? é porque a moída, quando ela é processada, então quando você já vai mastigar, ela já vai ficar quebrada, degradada, então ela vai conseguir ser absorvida mais rápido pelo seu corpo. Vai pesar menos, né, na digestão. Isso, ela vai ajudar no processo da digestão.
Então, por isso que eu coloco a moída, porque já vai ajudar, o seu corpo você vai ter que mastigar, e aí vai chegar no seu estômago, já vai ter a quebra dela mais fácil, porque quando a carne é bife ou ela é maior, normalmente você engole ela um pedaço muito grande, onde ela não é degradada, ela fica presa. E quem come muita carne pode sentir, o cheiro das fezes é fortíssimo, 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 fétido, é terrível. Eu fiz bariátrica, mas meu caso é outro. Eu fiz uma bariátrica bypass. Isso a gente corta um pedaço do intestino, a gente desconecta um pedaço do intestino. Cara, nunca mais foi a mesma. As minhas fezes, cara, nossa senhora, velho, parece que eu tô abrindo a tampa do inferno. Assim. Ele tem que tomar muito probiótico e tem que fazer o equilíbrio da sua microbiota, porque assim, você cortou uma parte da função intestinal, então tem que tomar um certo cuidado ali. A gente já conversou sobre isso. Já conversamos. Então, mas é exatamente isso que acontece. Assim, o seu primo, ele sentiu bem-estar por quê? Quando você come muita carne, você vai ter um processo da digestão mais lenta. Aí à noite, que é para você equilibrar o seu corpo para descansar, estimular a melatonina, diminuir ali o cortisol, equilibrar a homeostase, que são os hormônios do nosso corpo, que vai equilibrar todas as funções hormonais, descansar, não, o seu corpo fica trabalhando, digerindo aquilo. Você fica cansado, gera um processo de inflamação, você já acorda com o cortisol lá nas alturas, estressadinho, já toma aquele café para dentro, tuc, aí dá para na hora do almoço, tô com fome, vou comer carne, porque você não almoça, não toma café da manhã, você tá empachado do jantar do outro dia. E aí quando você faz essa mudança, gente, você vê um corpo desinflamado, ele desinflama literalmente. O seu raciocínio é como se você tirasse uma venda dos seus olhos. Você fala, nossa, eu vou correr. Eu estou disposto, eu vou correr, mas é assim, você tem que sentir o prazer pelos alimentos. Para você ter uma alimentação vegetariana ou vegana, você tem que saber o preparo do alimento. Você tem que ter prazer em comer aquele alimento e você vai vendo benefício no seu corpo. E uma observação muito grande, para pacientes veganos, ou os veganos em si, porque tem vegetarianos que eles consomem ovo e consome alguns produtos lácteos. No caso dele, ele toma leite e ovo normal. Então, ele tem os pacientes que são extremamente restritivos, os veganos assim, que não comem nada, tem que tomar cuidado, por quê? Tem que fazer uma suplementação de grãos muito importante, porque ele tirou a carne totalmente. Então, o nosso corpo precisa de uma quantidade de proteína muito grande para fazer o quê? Para você não perder a massa muscular e para você não ficar com aquela falta de cálcio dos seus ossos. Então, a gente tem que fazer uma reposição com uma quantidade muito grande dos cereais para você manter esse equilíbrio e o bem-estar. Então, a gente tem que fazer a quantidade dos grãos corretamente, a quantidade da ingestão de grãos, com a quantidade de proteína muito boa, fazer uma suplementação com whey de vegetais para você ter suprir essa necessidade da carne, e aí fica muito bem. Quem não faz esse equilíbrio com as proteínas, depois tem muita queda de cabelo, mal-estar, fraqueza. Sente um benefício e depois tem uma queda, que é totalmente restritivo, então tem que tomar um certo cuidado. Mas é muito bom, é muito bom. Eu acho muito legal, assim, quando você tira a carne vermelha, você tem um benefício enorme da motilidade do seu intestino fica equilibradíssimo, ele fica muito, muito bom. A parte da saúde emocional, gente, fica boa porque tirou a inflamação, lembra a carne que ficava presa na alça intestinal? Foi, as bactérias ruins do nosso intestino, as bactérias patogênicas do nosso intestino, as microbiotas ruins, elas fazem o quê? Elas se alimentam de alimentos com açúcar, gordurosos, alimentos ruins. Ele começou a dar fibras, nutrientes para as bactérias boas, então elas aumentaram a quantidade de proliferação, aumentaram a quantidade de colônia, mudou o hábito dele alimentar, mudou totalmente, porque aquelas bactérias que faziam ele comer a carne morreram. Elas morreram, diminuíram o tamanho de colônia. Elas ficaram bem diminuídas ali. Então, ela tem um excesso de bactérias boas que gostam de comer mais verduras, mais legumes, e isso mudou totalmente a vida dele. Agora, não sei se você já ouviu falar, Yuri, de transplante da microbiota intestinal, onde você transplanta fezes. Você já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar, não. Tô até assustado com isso daí. Eu espero que seja só o nome.
Não, é verdade, é assim. Porque que acontece? Quando você transplanta, você pega a colônia de um intestino saudável e coloca no intestino ruim, você consegue mudar a estrutura daquela microbiota intestinal, porque você aumenta a quantidade de colônias de bactérias boas e a pessoa que era com excesso de peso, ela emagrece, ela muda o hábito. Então, na verdade, você tá é como se fosse assim, como se fosse uma bariátrica intestinal, no sentido de... Porque o que você explicou até agora, deixa eu ver se eu estou errado ou estou certo. Uhum. A nossa quantidade, o tipo, né, da microbiota que você tem ali no intestino, define até os seus gostos alimentares. Então, por exemplo, você come muito gordura, você come muito gordura e coisa, e doce, e aí você tem uma determinada tipo de bactéria predominante ali que curte esse tipo de alimento. Aí aquilo causa esse efeito de você querer buscar mais, porque senão... Exatamente. E aí, como é que é isso? É por isso que nós temos que mudar, por isso que nem o seu primo se sentiu bem, porque ele fez durante um tempo para testar. Esse tempo é o suficiente para mudar a estrutura das bactérias, mudar a quantidade de bactérias, aumentar a quantidade de colônia daquelas bactérias ali que vivem de fibras, de frutas, de verduras e legumes. Então, ele mudou. E aquelas que gostavam dos carboidratos e da carne, diminuiu a colônia. Então, as outras são mais predominantes. As bactérias mais saudáveis são predominantes. Por isso que ele não sentiu a necessidade de voltar a comer. Por isso que aí já aconteceu o quê? O processo de excreção de toxinas, o fígado começou a metabolizar melhor, o rim começou a filtrar, a vesícula biliar dele começou a trabalhar da maneira correta, sem precisar ficar lá metabolizando aquela gordura. Então, ele começou a sentir o processo, o corpo dele desinflamar. O cérebro dele, ele conseguiu dormir, melhorou ali o equilíbrio da melatonina, diminuiu o cortisol, ele acordou disposto. Eu tenho certeza que agora ele acorda bem mais cedo. Sim, então, ele virava à noite, agora ele dorme, cara. Agora ele dorme, acorda mais cedo, porque assim, gente, tá equilibrado. Então, por isso que é importante, eu sempre começo com uma limpeza intestinal. Sempre começo com uma limpeza intestinal e eu nunca dou os suplementos. Por quê? Se você der suplementos em cima de um intestino inflamado, você está gastando dinheiro à toa daquele paciente. Por quê? A colônia de bactérias que tem ali não é bactérias boas que vai fazer o processo de absorção. O intestino não vai absorver aquele nutriente, porque ele está inflamado. E você não vai ver aquela melhora. Por isso que você tem que mudar a colônia, fazer a limpeza intestinal, colocar o probiótico, que é a quantidade de bactérias boas, e aí entrar com a suplementação, com tudo. Por isso que tem que ter, são etapas da mudança. E aí o paciente, ele começa a se sentir melhor, desenvolver novos gostos. Vou testar determinada receita, uma paciente minha falou essa semana para mim, que eu achei muito bonitinho. Ela falou assim, eu não senti o gosto do melão, como ele é doce, né? Caraca, e eu acho o gosto do melão um pouco doce. Nossa, e ela falou... Eu tô acostumado com um paladar altamente açucarado. Não, e seu intestino tá arrebentado. Eu tenho que falar uma coisa, gente, tem que falar uma coisa aqui. Mas é importante isso, Adriana, que você explicou pra gente e o que você explica também para os seus pacientes. Essa limpeza aí intestinal é o que muitos nutricionistas não fazem. Isso aí que a Adriana tá explicando, né? Dessa troca, né, da microbiota. Muitos nutricionistas acabam não fazendo, vai logo ali, não, vou te dar uma dieta aqui, você vai seguir e tal, e por isso que, porra, sei lá, acho que 80% desiste da dieta. É um número alto, tá, Adriana? Eu acho que sim, porque muito difícil você ver um gordinho mesmo, tipo assim, caraca, eu sou 10 anos que eu tô gordo. E aí você diminui e vira magro, é minoria. Vamos ser franco aqui. Por quê? É muito difícil você fazer essa substituição. Então, de repente, uma estratégia como essa, do tipo assim, antes de eu te passar qualquer dieta, qualquer papapá, vamos fazer um processo de limpeza aqui. Vamos fazer um processo de reeducação, de limpeza, um processo, etc. aí que você faz no seu consultório. Para, a partir disso, ficar mais fácil essa mudança de hábitos. Porque a gente acaba não percebendo que nós somos um pouco escravos dessa nossa microbiota. É isso, Totalmente. Isso, exatamente, Yuri. Nós somos fantoches. Eu falo que hoje em dia, quando você está muito estressado, eu falo, nem foi você, foi a sua microbiota intestinal. Porque ela falou, tá com a microbiota ali. Não tem o famoso... As minhas bactérias são TDAH. Entendeu? Isso, já dá, né? Sabe quando a gente fala assim, você tá enfesado. A pessoa tá enfesada, tá chata. Realmente, tá ali pesado, cheio de fezes, com o intestino inflamado, não tá legal. E realmente, gente, isso gera tudo. E aí você quer ter ali a parte das suas emoções equilibradas, do seu emocional totalmente, diminuir a sua ansiedade, depressão, melhorar o seu TDAH, como o seu intestino não tá legal.
Não tem É como. verdade. Não tem Pessoal, vou fazer aqui. A gente vai continuar aqui, a gente vai falar sobre suplementação, tá? Alguns questão de pontos inflamatórios também. Mandem suas perguntas. Qualquer pergunta acerca do tema, obviamente. Não vai para perguntar sobre a exploração da Lua pelo homem, né? Vamos falar do assunto. Mas mandem suas perguntas aqui no chat que nós vamos ler. Então, se você está vendo a gente aqui no Instagram não, que eu não estou no Instagram. Se você está vendo no Facebook ou no YouTube, você pode colocar que a gente vai ler as perguntinhas de vocês que estão chegando aqui, tá? Não esqueçam, tá bom? Ô, Yuri, Antes disso, vocês vão mandando aí. Diga, Adriana. eu vi aqui uma pergunta que eu achei bem interessante a gente comentar, que perguntou assim, quais são os alimentos que melhoram o TDAH? É assim, pessoal, alimentos que melhoram o TDAH, é igual a gente estava conversando aqui com o Yuri, que eu estava explicando com o Yuri, depende muito do teu TDAH. Se você tiver um TDAH depende também do teu intestino. Se você é mais ansioso, ou mais agitado, ou toma algum outro medicamento, a gente tem que avaliar. Por quê? Pode ser que algum alimento, isso já aconteceu na prática do meu consultório clínica, que eu passe um determinado alimento, por exemplo, lá, um suco verde pela manhã detox, mas esse suco vai limão, ele vai abacaxi, e você começa a desenvolver mais aftas, queimação, azia, você fala, não vou tomar mais isso que está me fazendo mal. Então tem que ser avaliado individualmente para que você consiga melhorar. Mas um dos alimentos, o que eu falo sempre para você testar em casa é diminuir a ingestão do açúcar, sempre, sempre, procurar os alimentos assim, com mais fibras, e mais o preparo do alimento. Não cozinhe o alimento em água, porque aquele alimento fica gosmento, babado, e você normalmente não gosta. Tenta fazer ele mais al dente, tenta mais colocar assim, um tempero mais fresco ali, aqueles temperos mais tomilho, manjericão, açafrão. Descubra um paladar, porque aí você vai conseguir mudar a sua microbiota e melhorar muito mais a sua estratégia alimentar. Porque se eu falar para você assim, olha, pode tirar todo o seu hambúrguer, pode tirar pizza, cerveja, você vai ficar louca, falar, tá doido, pelo menos eu preciso viver, que é o que as pessoas falam, gente, eu tenho que viver. Tem que viver, né? Então não é Mal assim. sabendo que a verdadeira vida tá ali depois vencer esses vícios, né? Exatamente, tem que vencer esses vícios pra gente começar a viver, porque, gente, é muito assim, não é fácil? Não. Que nem assim, eu comecei a fazer isso. Gente, espera um pouquinho, tá chovendo aqui, tá? Eu vou mudar pra cá. Não, beleza, tá tranquilo. Vamos mudar. Tá bonito aí o fundo. O fundo tá legal. Obrigada. Lá em casa aqui dentro de casa tá um calor. Falei, vou ficar aqui fora que é mais fresco. Brasília tava também, amenizou agora. Falei, nossa, gente, graças a Deus, a gente precisa melhorar essas temperaturas que não tá dando, não. Sim. Então, que nem a gente estava conversando, a gente só percebe a mudança que nós temos que fazer em relação à alimentação eu falo que é quando você percebe uma doença instalada, um problema muito grave que a gente se depara que eu sou obrigada a mudar, porque senão você fala, não, tá bom assim, vou vivendo. Quando você se depara com um fator muito grave, que você precisa melhorar e mudar, aí você começa a mudar o seu hábito alimentar. Eu comecei a mudar mesmo, foi porque o meu filho é TDAH, e eu me descobri TDAH por ele, e eu vi a melhora da alimentação em mim e nele, que nem esse processo da inflamação da intolerância à lactose, a melhora da ansiedade, ter mais concentração, ficar menos impulsiva. Gente, pelo amor de Deus, eu era extremamente impulsiva. Nossa, muito. Em relação à concentração, estudo, melhora muito. Então, assim, porque, inclusive, veio uma pergunta aqui que eu acho que a gente deve responder com parcimônia, tá? Mas, assim, ela falou assim, como é que é? Tem uma perguntinha que chegou aqui tem um tempo já, não sei nem se a pessoa ainda está conosco aqui. Como é que é? Tipo de alimento que acalma o TDAH. Não, é a Paula, né? Gostaria de saber o que vocês acham sobre os medicamentos nas crianças com TDAH. Gente, medicamento, não sou médico, a Adriana também não é médica, tá? Então, o medicamento ele tem que ser visto de forma específica com o médico. Mas os alimentos, os medicamentos são, sim, parte importante no tratamento do TDAH, ok? Só que o que a gente está trazendo aqui? O que a Adriana está trazendo aqui? Que o complemento, assim como o medicamento é parte importante no tratamento, a boa alimentação, a exclusão de alguns alimentos, etc., algumas mudanças também são igualmente importantes. E ajudam pra caramba.
A Adriana falou aqui, ela é TDAH, se descobriu a partir do filho, e ela falou, agora acabou de falar, eu era muito impulsiva, tinha dificuldade de me concentrar, melhorei bastante. Não é cura nem nada, mas, se você melhora 20%, 30%, cara, é o suficiente para você estudar uma hora a mais, pra você conseguir perseverar mais, não é isso, Adriana? É isso, Yuri, porque assim, TDAH a gente vai ter, desculpa, a gente vai ter para a vida inteira. A gente vai ter para a vida inteira. Então, assim, não adianta a gente pegar e falar assim que é um milagre. É tudo assim. Nós temos muito que mudar. Olha lá, meu TDAH. Fala, oi, pessoal. Oi, e aí? Tudo bom? Sim. Fala assim, você não sabe por muita coisa. Você acabou de falar. Acabou de falar. Eu ouvi. Então, pessoal, assim, eu sempre falo que a medicação bem colocada na quantidade correta, ela é muito benéfica. Mas assim, assim como a alimentação, ela tem que ser feita da maneira correta. A gente tem que fazer as estratégias. Não você achar também que só a alimentação vai melhorar. Terapia, para pacientes que precisam de medicação na dosagem correta também melhora muito. A alimentação equilibrada com suplemento, gente, vai melhorar demais, porque são complementos da vida. Então, a gente tem sempre que olhar com muita cautela, porque tem pacientes aqui, pessoas que gostam muito, que têm resultados bons, então a gente tem que avaliar o que é bom para nós, o que é bom para os nossos filhos, e o que nós estamos fazendo isso, e não achar que uma coisa só vai resolver. Porque não é uma coisa só que resolva. Porque o nosso TDAH não tem cura. A gente tem que melhorar e mudar as nossas ações para a gente melhorar o nosso TDAH. Porque nós vamos viver... Exatamente. E isso é importante, gente. Então, o TDAH, o tratamento ele é contínuo e ele é multimodal, multifatorial, multissetorial. Então, você tem que entender a importância disso, né? Tem muita gente que acha assim, então o remédio resolve tudo. Não resolve. Você tem que estar na terapia, você tem que ter autoconhecimento, etc, etc. A alimentação entra como um importante catalisador desse processo todo, então é importante vocês terem isso em mente, tá? Chegou aqui a pergunta, eu vou ler a pergunta da Poliana Bastos primeiro, tá? E depois, a da Ana Luiz e a da outra Poliana com Y, eu acho que são parecidas, né, a resposta. Ela pediu uma dica para limpeza de intestino e na criança como fazer o detox. Vamos ver aqui, a Poliana Bastos mandou uma pergunta, né? Peraí, deixa eu ver aqui se eu tô lendo certo. Bom, meu intestino funciona diariamente super bem, porém minha necessidade de compensação de prazer é sempre em comida com muito carboidrato, gordura e açúcar. Era muito parecido com o que eu tinha, tá, Poliana? Que, aliás, eu ainda tenho, reduziu, mas ainda tenho. Pensando inclusive em fazer bariátrica. Poliana, me diga, você também tá acima do peso, além disso, ou é só essa gula, entre aspas? Responde aí pra gente rapidinho. Mas o que você falaria para a Poliana aí com relação a essa... Não foi bem uma pergunta. A Poliana é TDAH? Acredito que sim. Ela segue a gente há muito tempo. Pacientes com TDAH, a gente tem que ter uma coisa bem clara. Nós trabalhamos com estímulos de dopamina. A alimentação, ela estimula mais a produção da dopamina. A alimentação mais gorda, mais prazerosa, ela é um estímulo de dopamina. Ela fica fazendo com que sua produção de dopamina fique lá no alto, porque, na verdade, nós ficamos fazendo a recaptação da dopamina. Então, a gente fica sentindo mais aquela dopamina. Então, você tem que estimular o quê? Você tem que estimular o teu corpo a produzir a dopamina, mas com alimentos que mantenham também a sua calma, fazer a troca, trocar os alimentos mais gordurosos, diminui a quantidade do carboidrato, tenta incluir, assim, uma farinha de arroz, tenta incluir, assim, esse chocolate 70%, colocar um suco que tenha uma quantidade, assim, de mamão, melão, mel, que você tenha o prazer do doce, do gosto, e coma também, mas estratégias, porque aí você vai começando a fazer o quê? Mantendo ali, mudando a integridade da microbiota intestinal e mantendo o pico da dopamina também. Coloque, quando você fazer uma prática de atividade física, o que você gosta? Eu gosto de caminhar. Então, um dia você vai caminhar escutando uma música, pense em alguma coisa mais positiva, porque você tem que manter o seu corpo com essa sensação dessa dopamina boa, para você não ficar viciante na comida. Porque TDAH tem vícios com comida, com bebidas, com pessoas, com jogos, com drogas, com várias coisas. Então, você está descompensando na comida. Então, assim, pense o que eu posso fazer para melhorar essa estimulação dessa minha dopamina. Então, é o alimento que eu estou fazendo? Então, eu vou testar receitas mais saudáveis e descubra o que você gosta no alimento, o que você não gosta, por que você não gostou.
testa uma receita nova até você descobrir um paladar. Que aí você vai mudando, melhorando e sempre mantendo aquela quantidade de bactérias boas mais ativas. Assim você vai diminuir essa outra bactéria ruim e equilibrar a sua ansiedade e manter o equilíbrio da dopamina. Legal. E realmente essa é uma ótima estratégia, né? Para que você consiga até iniciar esse processo de lentamente ir mudando as coisas aí na sua rotina, né? Sim. Então, eu vou... a gente tem uma pergunta aqui que a gente dá para virar tópico, tá? Aqui no nosso podcast. A Poliana, a próxima, é a pergunta do Sátiro, tá? Sátiro, fica conosco aí que a gente vai te responder. Aguenta aí. A Poliana com Y e a Ana Luísa perguntaram o seguinte, no caso da criança, como fazer um detox e uma dica para poder fazer dessa limpeza intestinal. São dicas, acho que parecidas, né? Perguntas parecidas. Vamos lá. É que assim, gente, limpeza intestinal em crianças é só mesmo através de avaliação. Por quê? Se você pega uma criança e que o intestino dela está muito ruim, e que ela está muito inflamada, e ela tem muita seletividade alimentar, ela com certeza ela tem uma desnutrição. E sempre na detox, no final da semana detox, eu mando o paciente tomar leite de magnésio com com água de coco. Uma quantidade, porque você introduziu muitas fibras, estimulou a função intestinal ali, o intestino já está melhorando ali o processo ali do movimento peristáltico, excretando a quantidade de fezes, e você precisa fazer a limpeza, retirada dessas bactérias ruins. Então, sempre no último dia, eu peço para tomar o leite de magnésio com água de coco. Em criança, não dá para fazer isso, não dá para você estimular uma diarreia, assim, vamos dizer, nessa criança, não dá. Porque eu não sei qual é o quadro dela, se ela é uma criança mais magrinha, se ela é uma criança que ela já tem algum problema de constipação, como vai ser, se ela vai aumentar a quantidade de gases, se vai gerar dor, porque ela pode gerar o quê? Receio e mais seletividade com os alimentos. Então, é muito difícil. Criança, eu sempre gosto de trabalhar assim com conversa. Criança, principalmente as crianças com TDAH, é uma dica que eu dou para as mães. Eu sempre pergunto o que ela gosta, o que ela não gosta de comer e o que ela gostaria de ser. São estratégias a ser trabalhadas através do que eu quero. Nunca é que eu tenho que fazer uma limpeza, uma melhora porque eu sou TDAH. Não. Eu tenho que melhorar porque eu quero melhorar alguma coisa em mim. Porque eu quero ser uma bailarina, ou eu quero jogar mais futebol, ou eu quero melhorar o meu desempenho lá no jogo do judô, do karatê, ou eu quero mesmo emagrecer. Então, alguma coisa você tem que pegar na criança para falar, vamos melhorar isso, porque ela vai querer trabalhar por isso. É um esforço dela. E se você impõe, você gera mais seletividade e frustra. Eu não vou querer, eu odeio dieta. Por quê? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, é muito difícil dar uma dica aqui para vocês sem conhecer a criança, porque pode gerar uma frustração, pode gerar dor, porque dependendo do intestino da criança, o excesso de fibras, se tem baixa quantidade de bactérias boas, gera mais fermentação, mais flatulência, mais cólica, e é muito difícil, gente. Então, assim, criança, a gente tem que fazer uma avaliação melhor, eu prefiro. Sim, eu até imaginei, Adriana, que você fosse responder justamente isso, né? Do tipo, vamos ver com calma, né? Porque às vezes, por que foi importante você responder dessa forma? Porque as pessoas procuram muita resposta pronta na internet. As pessoas me procuram no inbox todos os dias perguntando de remédio. E eu falei assim, olha, mesmo que eu fosse médico, eu não ia te responder o que você está me perguntando. Por quê? Porque cada caso é realmente um caso, isso não é brincadeira. Então você veja aí com o médico, tudo, claro, a orientação é sempre nesse sentido, mas não pode dizer assim, não, toma esse aqui 3 vezes ao dia. Não existe isso. Entendeu? Então acho que todo caso é um caso, você tem que realmente procurar o seu profissional, seja o médico, no caso do médico, ou o nutricionista, no caso do nutricionista aí. Vamos passar adiante aqui, que essa pergunta é muito legal. A Andrea perguntou uma coisa aqui sobre seletividade alimentar, aceitando alimentos industrializados, como diminuir o consumo de açúcar. Meu filho tem seletividade alimentar, pelo que ela deu a entender, ele está muito viciadinho nos industrializados, né? O que acontece com muitas crianças. Como diminuir o consumo de açúcar? Uma dica, sim. Aí a gente vai entrar nessa questão dos estimulantes. Assim, para você melhorar a seletividade alimentar e diminuir os industrializados, é você pegar o que ele gosta do industrializados. Gente, criança é muito esforço e muita dedicação. Porque criança, você está mudando um hábito, e se você se esforçar e mudar desde agora...
Porque me perdoa, mães, eu tô falando isso porque eu também sou mãe. Às vezes a gente tá cansado e você quer dar o que tá mais de pronto na geladeira, porque o dia foi difícil. Então, vamos dar. Mas, então assim, tem que ser mais trabalhado. Por exemplo, o que ele gosta de comer? Um bolo, um McDonald's e um panetone. Vamos supor aqui que é um McDonald's, tá bom? Tem o glúten, gente. Por que o glúten inflama? Porque o glúten, ele gera esse processo, ele não consegue ser tão degradado, ele vai gerando essa alça intestinal, ele achata as microvilosidades. Ele achata. Achatou, ela não absorve, não passa nada. Ela inflamou ali todo o intestino. Procurem depois aí na internet, inflamação intestinal e intestino saudável. Vocês vão ficar horrorizadas. Então, seu filho gosta de hambúrguer. Lá, vamos dar um exemplo. Compre aquele pão de hambúrguer sem glúten. Fala, filho, hoje a gente vai desenvolver um hambúrguer da nossa casa. Fala assim, que número você quer dar para o seu hambúrguer? Não tem o do McDonald's? Exemplo, o hambúrguer do Caio. Vamos desenvolver o seu hambúrguer, para você mostrar para seus amigos, depois a gente faz uns pequenininhos, você leva para eles, pergunta se eles gostaram. Big Caio, né? Em vez de Big Mac, Big Caio, sei lá, dá uma brincadeirinha. Dá um exemplo. Aí você pega a carne e você fala assim, olha, gosta de carne vermelha? Ah, então tá. Faz a carne moída bem moída, coloca farelo de aveia em flocos, farinha de aveia, não pode ser em flocos, porque a farinha de aveia, ela fica mais densa ali no hambúrguer. Coloca ali, pega uma beterraba, que ela vai dar aquela cor mais vermelha, bate no liquidificador, processa ali, mistura naquela carne, no ovo, e faz a carninha do hambúrguer. Mostra para ele, fala, olha que legal, a gente produziu o hambúrguer em casa. Ele vai descobrir que o sabor dele foi muito melhor do que o do McDonald's. Ó, a batata, ó, que legal. O que você acha da gente testar essa batata aqui, ó? Gosta de batatinha? Vamos cortar a batata mesmo, normal, a branquinha. Aqui, vamos colocar para assar? O que você acha da gente testar a batata doce? Vamos ralar ela assim, ó, mais fininha? O que você achou? Você achou bom ou não achou? Ah, eu não sei. Fala, você não gostou. Fala, eu não gostei. O que você achou? Ele vai falar, mamãe, eu acho que eu também não gostei. Vamos testar novas coisas? O que você acha da gente desenvolver um sorvete de manga com banana? Vamos congelar essa manga? E aí você vai mudando, você vai estimular ele a ter curiosidade dos alimentos mais saborosos. Assim, ele vai tirando aquela restrição. Aí, quando você for comer lá um McDonald's, você fala assim, e aí, o que você acha? Você gostou mais do McDonald's? Então, o que você fez em casa? Ele vai descobrir que o sabor de casa é mais gostoso. Porque é mais gostoso. Quando você faz bem preparado, gente, não tem comparação. É outro sabor. Então, assim, por quê? Porque lá no McDonald's, eles colocam glutamato monossódio, que é para estimular o gosto artificialmente. Aquele lanche é uma sola de sapato. Mas você gosta do gosto. Vai na casa de produto natural, eles têm aqueles sabores artificiais de bacon, carne, tipo uma fumacinha. Você coloca dentro lá do lanche, joga aquela fumacinha, vai ficar com gosto de McDonald's. E são tudo estratégias, mas no seu hambúrguer natural de casa. Então, assim, você vai conseguindo mudar o paladar. Mas para isso, e a seletividade, porque você vai descobrir o que ele não gosta, o que ele gosta. Se ele gosta só... Eu tenho ali pacientes que eles têm TEA. E um dos meus pacientes, eles gostam muito só de alimentos amarelos, branquinhos. É só melão, banana, manga, batata, só. E é um tempão. Demora uns 15, 20 dias, aí eu coloco uma cor. E aí, você gostou, não gostou? Ele demora, mas depois ele começa a pegar aquela cor, mas não pode forçar. Aí, na hora que ele pegou aquela cor, aí você coloca mais 2 vezes aquela cor. Você deixa o prato meio colorido. 30 dias depois... mais uma cor. É um processo lento, mas é porque se você forçar, ele não vai querer. Então você tem que descobrir o que ele quer e aos poucos, devagar. Legal, né? Perguntar e tudo, né? Oferecer, perguntar, vamos experimentar isso aqui, porque tem criança que fala que não gosta, mas nunca comeu, não gosta só porque viu ali, mas nem provou. Uma coisa que eu não gostava até o dia que eu provei era couve e quiabo. E digo mais, couve e quiabo são 2 legumes, né? Folhas, legumes que, cara, eu sou apaixonado. Me dá um prato de quiabo, pode estar babento, não tô nem aí, sabe? Tirar a baba, não sei o quê. Não, eu como, tô nem aí. Adoro quiabo, adoro couve. Couve, eu como 1 quilo de couve se tiver no almoço. Cara, eu adoro. E eu lembro que são alimentos que foram introduzidos ali quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos. E lembro que coisa ruim, aí quando eu provei, coisa ruim, nem provei. Quando eu provei, foi fácil. Então, ó, André aí, ó, esse negócio do consumo de açúcar, açúcar é muito fácil, cara. Açúcar tá aí na embalagem colorida do mercado, então é muito fácil a criança
tomar e se viciar. Mas esse processo que a Adriana falou aí é muito, muito importante também. E antes de passar aqui adiante, só que eu vou fazer um comentário aqui, gente. Ela falou sobre o McDonald's ter gosto de sola de sapato. Gente, o McDonald's, ele não tem gosto. Hambúrguer... Prova, fala se eu tô mentindo. Ele não tem gosto de nada. Tem gosto de nada. Nada. O McDonald's, o quarteirão é o que eu mais gosto. O quarteirão, ele tem gosto do ketchup e da mostarda que tem nele. Se você pedir... O hambúrguer do Madeiro? O do Madeiro, já. O que você gosta no Madeiro? Não tem nem comparação. A carne... Carne, velho. A carne, o gosto... Caraca, eu tô comendo uma carne de verdade, com sabor, textura. Cara, então assim, se você... E outra coisa, quer fazer o teste também? Pega o quarteirão, tira ali um pedaço do hambúrguer que não tem ketchup, não tem aquele hambúrguerzinho limpo da lateral, assim. Tira um pouquinho, come só o hambúrguer sem queijo, sem nada. Cara, você vai ver como o gosto é muito esquisito. Parece que tá comendo, sei lá, um isopor, papelão. Tem nada. Né? Vamos passar adiante aqui, porque tem gente que fez pergunta há muito tempo atrás. Sátiro Ferraz, tá? A previsão de durar o nosso podcast é de 1h30, a gente pode esticar mais um pouquinho, mas a gente combinou isso daí, então vamos para cima, tá? Outra coisa, já vou deixar aqui, Adriana, você faz atendimento online, né? Faço. O seu arroba no Instagram, as pessoas podem entrar em contato com você no Instagram, sim, né? Sim. Pode entrar em contato e tem o telefone lá também. Os dois telefones. Qual é o arroba aqui? Eu já vou botar os dois contatos para o pessoal. Tá. Enquanto a gente tá falando. Perdão. É arroba Nutri Adriana Bueno. Nutri Adriana Bueno. Veja se está correto aí no chat. Eu dei um enter. Eu vou passar depois, Yuri, para você o telefone do consultório. Tá. Você tem de cabeça aí? Se você quiser, eu já coloco aqui também. Eu tenho. Peraí. De cabeça não. Vou olhar ali, ó. Aqui, peraí. Tá. Aqui, ó. Achei. É o 44. 44 DDD. Isso. 9. 9178. 5893. Gente, eu não enxergo sem óculos. 5893. Veja se está corretinho aí, Adriano. 99178-5893, DDD 44, né? 5893, tá certo. Tá. Vamos continuar aqui então, tá? Eu acho que é um ponto que é muito importante a gente falar sobre estimulantes. Claro, estamos falando de psicoestimulantes principalmente, porque teve a pergunta do Sátiro aqui que foi bem pertinente, a gente vai entrar nisso daí. Vamos lá, ele perguntou assim: café descafeinado no lugar do café comum é uma boa escolha para quem tem o hábito de beber bastante café? Existem estudos, tá, que o café ele é um estimulante e por ele ficar muito tempo na corrente sanguínea, ele demora para ser metabolizado. Se você tomar meio-dia café, ele já vai escangalhar seu sono, entendeu? E ele não é muito bom para quem tem TDAH, tá? Ele dá aquele up, vai assim, nossa, agora eu acordei, beleza. Só que aquilo não fica só no agora eu acordei. A Adriana vai falar mais sobre isso, mas assim, ele dura um pouquinho mais e ele nem sempre é ideal pro TDAH, tá? Ele é um pouco prejudicial. Enfim, a Adriana vai entrar nesse assunto aí, começando pelo café e vamos aprofundar nisso daí. Na verdade, o café, quando a gente fala, Yuri, tem dois fatores, o açúcar e a cafeína. Então, a cafeína, ela vai o quê? Aumentar ali mais a sua frequência cardíaca, vai aumentar ali mais a quantidade de sangue intravenoso, então você vai ficar totalmente ligado, totalmente acordado. E aí a pessoa vai lá e ela não toma um café. Ela toma desde a hora que acorda até mais ou menos umas 6 horas, e é onde que tem o processo da restrição do sono e aumento da agitação. E principalmente, o café com cafeína, ele faz totalmente um desequilíbrio na microbiota intestinal. Ele inflama o intestino. Ele aumenta mais a motilidade intestinal. Então, você tem aquela sensação, às vezes, ele é mais laxativo. Então, assim, não é legal o excesso de café, principalmente para quem é TDAH, porque ele faz o quê? Ele aumenta muito a euforia e você fica totalmente ali com aquela sensação de fuga. Não estou conseguindo prestar atenção, eu estou totalmente ligado, mas eu não estou prestando atenção, porque ele fica muito ativo, ele estimula muito ali aquela sua dopamina, e você fica é igual uma droga, o excesso de café, para quem é TDAH e hiperativo, porque lembrando aqui que o TDAH é diferente em cada um. Tem TDAH que é mais tranquilo, porém ele é mais desorganizado, uns mais hiperativos, uns mais ansiosos. Então,
Para os TDAHs que são mais hiperativos e mais ansiosos, o excesso de café ele é extremamente prejudicial. Além de prejudicar o intestino, aumentar muito a sua arritmia cardíaca, a sua sudorese, e ele vai ficar mais atuante ali no seu sangue, principalmente. Você vai ficar com aquela sensação mais de fuga. Não é legal. Não é legal. Legal. E aí o Rafael Oliveira... também, né? Que o açúcar também vai gerar o processo de inflamação. E aí, quando você você chegou, opa, é um vício. O café, e depois você vai ficar viciado. Aí você toma o café de manhã, e depois vai chegar na hora do almoço, quer tomar mais um café, aí depois vai tomar mais outro café depois do almoço, é mais um pouquinho. Aí não dá certo, né? Aí você tá pedindo para ter complicação. É aquela coisa, gente, tem muitas coisas, muitos desejos que nós temos, que o desejo, ele vem do fazer. Por exemplo, cara, eu acordei com a vontade de tomar um café, porque você já tá habituado a isso. O hábito é dá o primeiro golinho, o segundo golinho, você já 80% daquela vontade passou. Então, às vezes, gente, vocês têm que ver isso daí, até para vocês terem essa influência na questão de vocês perderem um hábito ruim. Pensa nisso, que às vezes você vai comer um McDonald's, cara, sei lá, come metade. Na metade do sanduíche você já está satisfeito. Sei lá, é como se fosse assim, você satisfaz o seu desejo mental sem precisar se empanturrar daquilo. Isso sempre perguntar, né, Yuri? Igual a gente comentou ali, sempre perguntar o porquê que eu quero. Eu tô com vontade de tomar? Eu tô com vontade de comer esse lanche ou eu tô ansioso? Quando a gente se faz essa pergunta, eu tô com fome ou não tô com fome? Eu tô comendo por ansiedade. Você já começa a ter mais consciência. Eu quero comer, eu tô com fome? Não. E muitas vezes essa fome é um processo de desidratação. O seu corpo, ele tá querendo comer alguma coisa porque ele tá desidratado e você confunde com a fome. Se você tomar a quantidade de água corretamente, o seu corpo vai equilibrar a quantidade de água intracelular e você não vai ter tanta fome. E quando você tiver fome, você vai ter fome de comida. Comida, porque não tem nada melhor do que você estar com fome, você comer comida mesmo. Para a gente criar um hábito, pessoal, a gente precisa de 30 dias, todos os dias, pelo menos de 30 a 40 minutos diários, repetidamente. 30 dias para você criar um hábito novo. Então, assim, por quê? Porque a gente tem essa mudança na nossa estrutura intestinal, a gente tem a mudança da nossa microbiota intestinal, a gente tem que mudança, olha, regulação. E o café, quando ele é descafeinado, que nem a gente está falando aqui, para retirada do café também, eu quero que você se pergunte, eu gosto do café ou do açúcar? Porque quando você tem o excesso de café, quando você toma o descafeinado e sem o açúcar, você percebe que eu não gostava tanto do café, eu gostava do açúcar e da estimulação que o café me dava, daquela sensação de agitação, de euforia. É isso que eu gostava. Então, como que eu posso mudar isso? Por que eu posso colocar? Que alimentos que são bons para isso? Pode tomar um suco aí estimulante, que vai ser muito legal, que vai melhorar o seu corpo, que é um de abacate, com gengibre, com cúrcuma, que vai melhorar ali todo o processo do seu corpo, melhorar a integridade do seu intestino, vai fazer um bem danado de manhã, já vai equilibrar ali, ó, o seu intestino vai ficar com o intestino preparado para o resto do dia. Então, maravilha. E um intestino reguladinho, né? Leve, bem estruturado, bem equilibrado, sua produtividade é muito maior, não tem como não ser, né? Aí o Rafael Oliveira pediu aqui, né? Eu já vi que TDAHs não podem restringir muitos carboidratos, pois o sistema nervoso precisa de qualquer pessoa, tá? Mas, enfim, faz muito sentido. Mas também, muitos relatos de jejum intermitente faz bem. O que você tem a dizer? É interessante isso daí, essa pergunta. É que assim, gente, não é que TDAH não pode fazer a restrição do carboidrato. E o que seria essa restrição do carboidrato? Quando a gente fala em restrição, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Quando você faz a troca dos alimentos e você começa a estimular alimentos com uma quantidade maior de gorduras, como abacate, coco, azeite, você coloca os alimentos com uma baixa quantidade de aqueles carboidratos de baixa carga glicêmica, como os alimentos de coco, de farinha de coco, farelo de aveia, você estimula a suplementação correta e toma o ômega, gente, o seu cérebro vira uma máquina. Mas é porque o seu corpo está usando a gordura boa para estimular o desenvolvimento neuronal e a comunicação neuronal e chegar na noradrenalina, que é a parte ali da concentração. Então, assim, mas é aí que tá, as pessoas fazem retirada do carboidrato errada.
Eles falam, não pode retirar o carboidrato. Não, a gente sempre tem que manter o nosso carboidrato ali entre 20% a 30% da ingestão diária. E isso, se você manter os outros ali 80% de gorduras boas, você vai ter um corpo muito, assim, uma parte cerebral, um raciocínio, principalmente por o TDAH, muito boa, porque vai diminuir a inflamação, você vai ter mais clareza e mais foco e tranquilidade. Aí as vitaminas, elas conseguem ser muito atuantes na parte de funcionamento cerebral. Então, ela fica muito legal. E quando a gente começa a observar assim, eu quero comer depois um carboidrato, por exemplo, um pão, você vai sentir aquela sensação mais de peso, mais de digestão mais lenta, raciocínio mais lento, mais cansado. Então, assim, aí tem a parte do jejum intermitente. Eu faço jejum, mas o que eu como após o jejum? Qual é o alimento correto pós-jejum? Eu fiz o jejum, eu tenho que fornecer proteínas de boa qualidade para o meu corpo após o jejum, fibras e um carboidrato, sim, com uma carga glicêmica baixa, porque eu estou querendo nutrir o cérebro. Eu estou falando tudo aqui para a parte de saúde mental, tá? Porque se é para hipertrofia, é outra coisa. Tem que aumentar o excesso do carboidrato. Porque você precisa fazer ali a reconstrução da sua massa muscular. Então, é outra estratégia. Então, assim, a gente sempre tem que avaliar o que você quer com essa alimentação. O como você quer se perceber. Então, é muito relativo e individualizado. O que você quer? Como você quer se perceber? O que você quer que melhore no seu corpo? É essa pergunta que nós temos que fazer antes de colocar uma dieta da moda em ação. Porque senão você vai gerar mais frustração e assim você vai desanimar e achar que não tem solução. Legal. A Daniela perguntou aqui, o pessoal vai responder, mas tem três perguntas aqui, a gente consegue aqui, tá? A Daniela perguntou assim, meu filho tem 6 anos, usa Ritalina, o que vocês acham dessa medicação, porque ela tira tanto a fome? Quais os alimentos necessários que meu filho deve ingerir? Vamos lá, Daniela. Eu já ouvi de muitos médicos mesmo, tá? Da boca de vários médicos, inclusive especialistas, grandes nomes da internet. O fato do medicamento tirar o apetite, ele pode ser compensado, sim, de outras formas que o médico vai te orientar, mas não precisa desesperar e tirar o medicamento. Tem criança que já é magrinha, aí toma e não come mais nada. Mas tem como você compensar de maneira tranquila, tá? Mas a pergunta aí que a gente consegue ajudar de forma mais incisiva é a partir da metade aí, né? Que quais os alimentos necessários que o meu filho deve ingerir? Assim, ó, a Ritalina, ela dá esse efeito colateral de anorexígeno. O que você pode fazer? Sempre pela manhã, antes da Ritalina, você fazer um suco com uma quantidade boa de proteína. Gente, o whey, eu indico para criança sim, principalmente para criança que toma um medicamento, porque ele vai ficar com essa falta de fome, ele vai ficar com essa... não vai ficar com vontade de almoçar. E aí tem que avaliar qual que é o metabolismo da criança, para ela também, se ela tem um metabolismo mais acelerado, para não ter a perda de peso, é fazer uma vitamina de manhã, porque aí você coloca um whey de vegetais, você pode colocar uma banana, uma aveia, então ele vai estar bem nutrido. Eu não estou com fome. Mas então come só um pouquinho. Porque ela tem um efeito. Após esse efeito, aí você sirva a próxima refeição, o jantar, mas com uma quantidade de nutrientes corretos. E a suplementação, como alguns suplementos como selênio, magnésio, zinco, vitaminas do complexo B, elas são extremamente importantes porque elas vão estimular o desenvolvimento e elas vão melhorar essa parte da restrição alimentar que o medicamento faz na criança. Então, ela vai estar em desenvolvimento. Por isso que é importante sempre conciliar a alimentação e suplementação, principalmente para o paciente que ele toma o medicamento, para não ter essa deficiência nutricional que o medicamento acaba gerando por causa de descompensar a parte do paladar da criança. Legal. Penúltima perguntinha aqui. Acho que já até falamos sobre isso. Sou TDAH, cortei o açúcar, pois tinha compulsão. Tomo suco de frutas sem açúcar para as frutas mais azedas. Misturo com uma mais doce. E para as frutas mais azedas, misturo com uma mais doce. Ótimo. A dúvida é se isso é correto. Sim, sim. É muito interessante a gente misturar as frutas azedas com as frutas doces, porque a gente está estimulando o desenvolvimento de enzimas digestivas. A gente precisa estimular o crescimento e desenvolvimento de enzimas digestivas para se ligar naquele nutriente para ser quebrado, para quando a gente comer outro alimento, não ter uma digestão mais rápida e de uma maneira mais fácil.
Porque quando a gente não estimula, a gente só fica no mesmo alimento, a gente não tem desenvolvimento de enzimas, e aí fica pesada a digestão. Aí tem uma descompensação no estômago, aumento da quantidade de ácido gástrico, uma descompensação do intestino. É muito legal esse paladar, assim, variar os ácidos com os doces e os salgados. Perdão. Esse negócio de você fazer, aproveita com os cítricos. Cítricos, esse negócio de você realmente misturar sucos, né? Uma coisa que, aqueles mixers que tem da Polishop, né? Suco de cenoura com maçã, com não sei o quê. Eu acho legal, tá? Dá uma trabalheira limpar aquele treco, mas quando eu morava com a minha mãe, de vez em quando fazia esses sucos misturados assim, eu achava muito gostoso. Eu gosto de misturar, sabe o que, Yuri? A salada. Eu acho que é uma dica para quem não gosta de consumir salada e quer começar a introdução da salada, sempre faz salada de folhas, coloca aí uma fruta que você gosta, uma manga, uma melancia, um abacaxi, um melão, picadinho pequenininho, bem pequenininho. Rala aí aquela cenoura por cima, coloca um azeite, coloca aquele vinagre de maçã. Não coloque muito sal. Na verdade, não coloque o sal, coloque o limão. E perceba o que você gosta, o que você não gosta. Você misturou ali a salada. Toda vez que eu faço salada assim, gente, nunca sobra. Nunca sobra. E você come uma quantidade muito grande de salada e não percebeu. Porque normalmente quem não gosta de comer salada e quer introduzir mais folhas na alimentação, acha chato comer, não gosta do sabor. E quando você faz essa misturinha, você acaba melhorando muito o paladar e gostando muito do que você está comendo. Exatamente. E galera, ó, eu sou meio lerdo aqui, mas eu descobri um negócio legal, ó. Jogar a pergunta na tela. Pena que foi aos 49 do segundo tempo. Poliana perguntando aqui, vamos aproveitar e fazer. Pode trocar o leite de vaca pelo leite vegetal para crianças? Meu filho tem 9 anos. Qual que seria a resposta aí? Trocar o leite de vaca pelo leite... É para tirar o leite de vaca? Porque aí eu ia falar que sim, não tirar o leite vegetal por de vaca, né? Trocar o leite de vaca pelo vegetal. Eu acho que ela está dizendo substituir, né? Sim, pode sim. Deve, na verdade, né? Gente, porque quando você coloca o leite vegetal, muda muito, principalmente o comportamento da criança, tá? Você diminui o processo da ansiedade da criança. Então, assim, qual é o leite que eu gosto, que eu indico? Ou, assim, em relação ao custo-benefício, leite de inhame, que é um leite bem nutritivo, ele não tem muito gosto, então eu gosto de bater com fruta, e ele fica bem gostoso. Mas em relação a leite para tomar, eu gosto do leite de coco em pó. Não sei se vocês já viram. Ele é um pó mesmo. Em pó, não sei. Você compra na casa de produto natural. Gente, ele é uma delícia. E ele tem aquele sabor mais docinho por causa do coco. Então, para você misturar leite de coco em pó, para você dar para a criança assim com o cacau, pode colocar assim ali uma colherzinha do açúcar mascavo ou açúcar demerara, porque não é o açúcar, é o excesso do açúcar que faz mal. Então, não tem problema nenhum. Legal isso daí, tá? O que a Adriana falou. Tudo com parcimônia não é tão prejudicial assim, né? O problema é que existe uma linha tênue, né? Você fica ali dando todo dia um refrizinho, um docinho pro seu filho, cara, não tem como, sim, você acaba viciando. Agora, uma vez na semana, talvez no máximo 2, ali você ficar compensando, você tá ali numa zona sem perigos e sem restrições, imagino assim, né? Então é isso, ó. Pessoal, chegamos ao final do nosso podcast aqui com a Adriana Bueno, tá? Que foi bastante esclarecedor. Ela que é especialista em metabolismo e nutrição, na modulação intestinal, falamos sobre todos esses pontos aqui, abrimos para perguntas. E é isso, fico muito feliz pela sua participação, tá? Foi com certeza muito enriquecedor. Foi muito bacana, gostei muito. E é isso aí. Então, uma palavra final aí para as pessoas que estão assistindo a gente, que você gostaria de dar um incentivo, uma palavra, o que você gostaria de falar? Pessoal, eu queria falar para vocês, principalmente para vocês que são TDAH e são mães de TDAH, que olhem para o TDAH de uma maneira mais positiva e mais bonita. O TDAH tem muitas qualidades. Eu sei que não é fácil, a gente passa por um processo muito doloroso em relação, assim, muitas vezes a preconceito, a falta de inclusão, mas quando você começa a estimular, a desenvolver a você mesmo e a criança, você começa a perceber a pessoa extraordinária que você é e que o seu filho é. E como o potencial é grande, como você tem muitas coisas para trabalhar, para ajudar aos próximos, assim como nós. Porque nós conseguimos fazer aquilo que a gente gosta e tem vontade com amor. Porque o TDAH, quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele faz com amor. E ele gosta de realmente que a pessoa sinta satisfeita com aquilo.
Então, veja o TDAH de uma maneira mais humanizada, mais bonita, que é o que o nosso mundo está precisando, de mais pessoas com mais humanidade, que olhem para o outro de uma maneira mais humana. E assim a gente vai melhorar com certeza o nosso convívio social e mostrar para as pessoas que nós podemos sim, que nós merecemos mais e que nós estamos aqui, precisamos ser aceitos. Merecemos amor, né? Merecemos a empatia, né? Isso aí é respeito, amor e empatia, né? Podemos muito e que somos muito inteligentes. Exatamente, exatamente. Perfeito, Adriana. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, tá? Aqui no YouTube e no Facebook, tá? Valeu mesmo. E amanhã nós temos mais a Vitória Fares, vai estar com a gente. Ela é estudante de medicina, ela é TDAH. Amanhã às 16 horas aqui no YouTube também. Então, se você está me seguindo nas redes sociais, já marca aí na tua agenda, não perca. E a gente vai bater um papo bem legal sobre essa questão da superação, como foi a história dela. Ela demorou muito tempo para entrar, mas ela conseguiu. Tá? Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, boa noite, um abraço, um beijo. Obrigada, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, beijão, tchau. gente. Tchau, tchau.